Olá, pessoal. Sou a professora Raquel Fabretti. Vou continuar com vocês aqui as aulas da disciplina de bioestatística. Nosso assunto hoje será teste de hipóteses sobre uma população. Bom, fazendo uma reflexão aqui do que vocês já aprenderam de conteúdo nesse curso, né? Vocês tiveram aí 3 aulas sobre as análises descritivas dos dados, que são análises muito importantes, né, para entender os dados. Vocês viram em medidas de tendência central, média, moda, mediana. Vocês também viram medidas de dispersão, como variância, desvio padrão, amplitude. Depois vocês viram as medidas de posição, né, com uma forma clássica aí de representação pelos box plots. Depois vocês tiveram uma aula que eu considero muito interessante e importante para vocês, né, que estão no mestrado e que certamente vão trabalhar com banco de dados, que foi a aula sobre criação e elaboração de bancos de dados, né, extremamente importante um pesquisador saber representar adequadamente uma variável, codificar adequadamente uma variável, né, para que a coleta de dados seja feita de forma correta, né, e facilite, então, as análises estatísticas. Depois vocês entraram uma parte que é considerada realmente mais árida da estatística, que é a probabilidade. Vocês viram aí a distribuição de probabilidade normal, que é a mais clássica aí da, das distribuições, né? Na verdade, a distribuição normal é um modelo de distribuição simétrica, né? Na qual os valores concentram em torno da média, né? Se distribuem aí em torno da média. Os valores mais próximos da média têm probabilidade maior, né, de serem observados na amostra, e os valores mais extremos, sejam eles bem maiores que a média ou bem menores que a média, têm uma probabilidade menor, né, de serem observados. Essa parte de probabilidade é muito importante, né, porque a partir de agora vocês vão trabalhar com inferência estatística, e, né, essa inferência é quando a gente extrapola os resultados da amostra para uma população, né, e fazendo isto, existem alguns erros, né, que podem acontecer, né, e o estudo da probabilidade, então, vai ser uma medida das incertezas sobre os resultados de um experimento aleatório que é feito em cima de amostra, né, e não de população. Bom, depois vocês tiveram a aula especificamente sobre inferência, né, que pode ser feita por 2 modos. O primeiro, vocês viram na aula anterior, que é sobre o estimador pontual e intervalar, para média e proporção, né, incluindo aí o cálculo das margens de erro. E hoje nós vamos continuar, então, com esse assunto de inferência estatística, mas agora por meio do uso de testes de hipóteses sobre uma população. Bom, para começar, né, vamos dar um exemplo. O jogador A afirma que acerta 80% dos lances livres em um jogo de basquete. Para verificar se isso era verdade, o pesquisador então pede a esse jogador A para fazer 20 lançamentos livres e observa que ele acerta somente 8. Bom, o que são esses 20 lançamentos? Né? São uma amostra, é uma amostra, né, que o pesquisador pede para o jogador A fazer para ele observar se a afirmativa ou a hipótese feita pelo jogador A é verdadeira, né, de que ele acerta 80% dos lances livres em um jogo de basquete. Bom, uma pessoa que acerta 80% dos lances livres dificilmente acertaria somente 8, né, como foi observada nessa amostra aí de 20 lançamentos. Então, essa amostra de 20 lançamentos fornecerá evidências contra a hipótese de que o jogador A, na prática, né, acerta 80% dos lances livres. Bom, a inferência estatística, né, usa dados amostrais para extrapolar aí os resultados para uma população com 2 propósitos. O primeiro dele, vocês já estudaram, né, na aula anterior, né, que é estimar fazer uma estimação pontual ou intervalar sobre um parâmetro populacional, né, que pode ser média, pode ser proporção, prevalência, incidência, e
testar uma hipótese, na inferência também pode ser feita com o propósito de testar uma hipótese ou afirmativa sobre um parâmetro populacional. A hipótese, então, é a afirmativa, né, sobre uma propriedade da população. Nesse caso da aula de hoje, nós vamos ver teste de hipóteses sobre média e sobre proporção. E o teste de hipótese ou significância, ou teste de significância, é um procedimento estatístico que permite testar uma afirmativa sobre uma propriedade da população, utilizando, né, uma amostra para isso. Alguns exemplos de afirmações ou hipóteses, né, um exemplo aqui na área de negócios, um jornal afirma que a maioria dos trabalhadores consegue empregos através de uma rede de amigos. Então, o parâmetro, neste caso aqui, é uma proporção, a maioria nesse caso, né, que representa aí, valores acima de 50%, e a hipótese é que a maioria desses trabalhadores consegue empregos através de uma rede de amigos. Outro exemplo, na área da saúde, os pesquisadores afirmam que a temperatura média do corpo humano de adultos saudáveis não é igual a 37 graus Celsius. Bom, o parâmetro aqui nesse caso é uma média, né? É a temperatura média do corpo humano, e a hipótese de que essa temperatura seja diferente, né? Ou seja, não é igual a 37 graus Celsius. Um outro exemplo aí na segurança em aviões, uma organização americana afirma que o peso médio de um passageiro de avião que leva bagagem é maior que 84 quilos, que os 84 quilos estabelecidos há 20 anos. Bom, novamente aqui, o parâmetro é a média, né, ou seja, o peso médio de um passageiro de avião, e a hipótese é que esse peso médio seja maior que 84 quilos. Nós vamos ver, então, os fundamentos, né, sobre os testes de hipóteses, passando aí pela elaboração das hipóteses nula e alternativa, vendo alguns erros associados a esses testes de hipóteses, já que esses testes são feitos sobre a amostra, né, e não sobre a população toda, então, com certeza, alguns erros vão estar aí envolvidos. Ver como se calcula a estatística de teste, como se define a região crítica e como se calcula o valor P. Vamos começar aqui, então, com o teste de hipótese, né? Em seguida, a gente vai passar por um roteiro básico para a solução de um teste de hipóteses. Vamos ver exemplos de teste de hipótese sobre uma média populacional e exemplos de teste sobre uma proporção populacional. Bom, especificamente sobre os fundamentos, né, sobre a elaboração das hipóteses. Em um teste de hipóteses, a gente sempre tem que ter duas hipóteses. A hipótese nula, que é chamada de H0, e a hipótese alternativa, que é chamada de H1, ou em alguns livros texto, ela é chamada de HA. A hipótese nula é a afirmação sobre o parâmetro que deve obrigatoriamente conter uma condição de igualdade. Isso é importante aqui, né? Está até sinalizado aqui em negrito. Obrigatoriamente, a hipótese nula tem que ter uma igualdade. Há três formas possíveis de se montar uma hipótese nula. Considerando, então, que o parâmetro aqui é uma média e que existe uma constante K conhecida, né? O que seria essa constante K? Seria o valor que se quer testar, né? Por exemplo, naquele caso da segurança em avião, o valor K seria esses 84 quilos, que é um valor conhecido que se deseja testar. Então, a primeira opção aqui para a hipótese nula é que a média, μ, né, representada aqui pela letra grega μ, seja igual a K, ou a segunda opção da hipótese nula é que μ seja maior ou igual a K, e a terceira opção da hipótese nula é que μ seja menor ou igual a K. No contexto aqui de teste de hipótese para proporção, considerando C uma constante conhecida, como naquele primeiro exemplo sobre a maioria dos trabalhadores que conseguem empregos através de uma rede de amigos, então essa proporção aqui seria
é maior que 50%, maior ou igual que 50%, né? Então, a constante conhecida aqui, C, seria 50%. Então, a primeira opção aqui da hipótese nula seria que P é igual a C, a outra opção, P maior ou igual a C, ou P menor ou igual a C, né? Lembrando aqui que a condição obrigatória aqui na hipótese nula é que ela contenha a igualdade. A hipótese alternativa é a afirmação sobre o parâmetro, média ou proporção, que deve ser verdadeira se a hipótese nula for falsa. Há também três formas possíveis, né, de se montar a hipótese alternativa, considerando que o parâmetro média e a constante K conhecida. A primeira opção aqui, então, é que a média, μ, seja diferente de K, né, se a hipótese nula for μ igual a K. A hipótese alternativa também pode ser μ menor que K, se a hipótese nula for μ maior ou igual a K. A hipótese alternativa também pode ser μ maior que K, se a hipótese nula for μ menor ou igual a K. Né? Lembrando que a hipótese nula é complementar à hipótese alternativa, né? E que elas juntas devem varrer todo o espaço amostral. Né? Por isso que se μ for diferente de K, a hipótese nula tem que ser μ é igual a K, para conter todo o espaço amostral. Para a proporção P, considerando C uma constante conhecida, a hipótese alternativa será P diferente de C se a hipótese nula for P igual a C. A hipótese alternativa vai ser P menor que C se a hipótese nula for P maior ou igual a C. A hipótese alternativa será P maior que C se a hipótese nula for P menor ou igual a C. Lembrando ainda a complementação, né, entre elas e que elas devem, então, conter todo o espaço amostral. Algumas observações importantes, alguns textos, livros-textos, né, de estatística consideram a hipótese nula como H0 e deve conter somente uma igualdade, né? Mas lembrando que é importante considerar também que ela engloba aí o maior igual e o maior igual e o menor igual, né, para varrer todo o espaço amostral deixado pela hipótese alternativa. A hipótese nula, em alguns contextos, é vista como hipótese de nenhum efeito ou nenhuma diferença, né, muito em função desses testes estatísticos terem sido elaborados em função de exemplos, né, da área da saúde, né, em cima de tratamentos, em comparação de tratamentos, comparação de medicamentos, né, então, por isso, às vezes, ela é considerada desse jeito, né, como hipótese de nenhum efeito ou nenhuma diferença. O procedimento de teste é feito assumindo que a hipótese nula é verdadeira, ou seja, o teste é sobre a hipótese nula. O objetivo é avaliar as forças das evidências contra H0. As possíveis conclusões, então, dos testes de hipóteses portanto, rejeitar ou não rejeitar a hipótese nula, né? Uma vez que o teste de hipótese é feito sobre as hipóteses nulas. Alguns exemplos, né, para definição aí das hipóteses nula e alternativas dos testes. O primeiro exemplo é um exemplo de proporção. Uma universidade alega que a proporção de alunos formados em 4 anos é 82%. Então, o parâmetro neste caso é uma proporção, né, de alunos formados em 4 anos. As hipóteses. Se aqui o exercício está falando que é igual, né, a proporção é igual, então eu começo montando minhas hipóteses pela hipótese nula, que a proporção é igual a 0,82. A hipótese alternativa complementar, né, então é que P seja diferente de 0,82. Um outro exemplo, uma indústria farmacêutica especifica que, em certo analgésico, a quantidade média de AS deve ser 5,5 miligramas por comprimido. A indústria suspeita que houve problemas na produção de determinado lote e que a quantidade média de AS é maior que a especificada. Então, o parâmetro aqui é uma média, né, a média de AS por comprimido. Então, aqui, se a suspeita é de que a quantidade seja maior, né, do que a especificada de 5,5, então maior restrito, né, sem a igualdade, cabe apenas na hipótese alternativa. Eu posso começar, então,
montando as minhas hipóteses pela hipótese alternativa e fazer o complementar, que será a hipótese nula. Então, a hipótese alternativa, nesse caso, é Mi, né, a média maior que 5,5 miligramas, e a hipótese alternativa será Mi menor ou igual a 5 miligramas. Alguns exercícios aí para fixar essa questão aí de elaboração de hipótese, que é extremamente importante, né, nos estudos científicos. O primeiro exemplo, a altura média de mulheres americanas de 18 anos é 1,63 metros. Um diretor de escola de ensino médio suspeita que a altura média das alunas dessa escola é diferente da nacional. Então, aqui, né, o meu parâmetro é a média, a altura média, e nesse caso aqui, como a suspeita é de diferença, né, ela vai caber somente na hipótese alternativa. Então, deve-se começar, então, montando a hipótese alternativa, que será a média diferente de 1,63 metros. E a hipótese nula é o complementar, né, ou o contrário da hipótese alternativa, que permite varrer todo o espaço amostral. A hipótese nula, então, será Mi é igual a 1,63 metros. Então, minhas duas hipóteses montadas é a hipótese nula de Mi igual a 1,63 metros e a alternativa, que é Mi diferente de 1,63 metros. Um outro exemplo, um pesquisador suspeita que a média do peso ao nascer de bebês cujas mães não consultaram o médico antes do parto seja menor que 1.000 gramas. Neste caso, né, a suspeita é de que um valor seja menor restrito, não tem aqui uma condição de igualdade, então, só cabe na hipótese alternativa. Então, nesse caso, começar a definição das hipóteses pela alternativa. Então, Mi, nesse caso, será menor que 1.000 gramas. A hipótese nula e complementar, então, será que Mi é maior ou igual a 1.000 gramas. Minhas duas hipóteses, então, a nula, Mi é maior ou igual a 1.000 gramas, e a alternativa, Mi menor que 1.000 gramas. É extremamente importante o pesquisador estar consciente ao montar essas hipóteses nula e alternativa, porque dependendo da forma que ele montar essas hipóteses, ele pode ter um erro aí de não cobrir todo o espaço amostral possível. Então, neste caso aqui, considerando as hipóteses corretas, né, se eu rejeitar a hipótese nula, nesse caso, a hipótese em favor da hipótese alternativa, então a afirmativa dos pesquisadores não está correta, que o peso de bebês ao nascer é menor que 1.000 gramas. O contrário também, se eu não rejeitar a hipótese nula, todo o espaço amostral vai estar coberto, porque o peso médio, né, ao nascer desses bebês vão ser maior ou igual a 1 quilo, 1.000 quilos. Se essas hipóteses forem construídas erradamente, né, como a média é menor ou igual a 1.000 quilos e a alternativa aqui for maior que 1 quilo, todo o espaço amostral não está coberto. Por quê? Porque se eu rejeitar a hipótese nula, ok, a hipótese alternativa vai responder à pergunta dos pesquisadores, né? Porque aqui eles vão estar errado na afirmativa de que é menor que 1.000 quilos, quando na verdade, se eu rejeitar a hipótese nula, em favor da alternativa, os bebês vão ter média de peso maior que 1.000 gramas. Mas do contrário, se eu não rejeitar a hipótese nula, a pergunta dos pesquisadores vão ter duas respostas, né? Ou o peso dos bebês vão ser menor que 1.000 gramas ou igual, né? Então, vai ficar sem a resposta aqui específica para essa pergunta dos pesquisadores. Um site afirma que mais de 25% dos usuários de internet pagam contas online. Nesse caso, como a suspeita é um valor maior, né, mais que 25%, sem considerar uma igualdade, novamente, né, eu posso começar aí a montar as hipóteses pela hipótese alternativa, que nesse caso seria uma proporção maior que 25%. A hipótese nula e complementar seria, então, uma proporção menor ou igual a 25%. Então, minhas duas hipóteses, né, a hipótese nula seria P menor ou igual a 25% e a alternativa P maior que 25%. Novamente aqui, né, eu gostaria de chamar a atenção para o cuidado na montagem dessas hipóteses, né, visando aí conter aí todo o espaço amostral, para ter resposta completa, né, para as perguntas dos pesquisadores.
Outro fundamento importante aí na montagem dos testes de hipóteses são os erros associados a esses testes, né? Considerando que eles são feitos com base em amostras e não na população como um todo. Desta forma, né, o teste a ser feito permite, então, duas conclusões possíveis: rejeitar ou não rejeitar a hipótese nula. A conclusão tomada a partir da amostra, neste caso, né, pode ou não estar correta, de modo que podemos cometer dois tipos de erros. O erro tipo 1, que consiste em rejeitar a hipótese nula quando ela é verdadeira, né? Denotamos, então, esse erro por alfa, que é a probabilidade da ocorrência do erro tipo 1. Esse alfa é o complementar aí do nível de confiança, né? Vocês lembram na aula anterior que vocês viram o nível de confiança, que é 1 menos o alfa? Então, o alfa é chamado de nível de significância e é normalmente pré-determinado pelos pesquisadores. As escolhas comuns desse alfa que a gente observa nos estudos científicos são valores aí de 1 ou 5%. O erro tipo 2, né, consiste em não rejeitar a hipótese nula quando ela é falsa. A probabilidade de ocorrência desse erro é denotada como erro beta e ele está relacionado ao poder do teste. Bom, fazendo aqui um cruzamento de dados aqui desses possíveis erros, né, associados aos testes de hipótese, a gente tem aqui uma situação real, né, da população que é desconhecida, porque geralmente ela não é totalmente estudada, na qual a hipótese nula pode ser verdadeira ou pode ser falsa. E do outro lado eu tenho aqui a decisão dos testes estatísticos, né? Eu posso rejeitar a hipótese nula ou não rejeitar a hipótese nula. Então, nesse primeiro cenário aqui, se a decisão do pesquisador for rejeitar a hipótese nula e essa hipótese for verdadeira na população, a decisão então será incorreta e o pesquisador terá cometido o erro tipo 1. Neste outro cenário, né, se o pesquisador rejeitar a hipótese nula e de fato ela for falsa na população, a decisão então foi correta. Neste outro cenário, né, se os pesquisadores não rejeitarem a hipótese nula e ela for verdadeira na população, então a decisão aqui também estará correta. Se os pesquisadores não rejeitarem a hipótese nula e ela for falsa na população, então a decisão será incorreta e os pesquisadores terão cometido o erro tipo 2. Na prática, o pesquisador que realiza o teste especifica o nível de significância alfa, controlando assim a probabilidade da ocorrência do erro tipo 1. Né, a ocorrência de cada um dos tipos de erro tem as suas consequências, mas na prática é comum assumir que a ocorrência do erro tipo 1 é mais grave, mas isso também nem sempre é regra. Alguns exemplos aqui sobre os erros, né, que podem ocorrer nos testes de hipóteses. Esse primeiro exemplo é sobre uma proporção: uma indústria lança um produto X que aumenta a chance de ter uma menina. Então, qual que é o parâmetro estudado aqui neste exemplo? É uma proporção, né? Nesse caso aqui, é a proporção de nascimentos de meninas com o uso do produto X. A hipótese, então, aqui, como é aumento, né, da proporção, então, não tem aí a condição de igualdade, eu começo montando as minhas hipóteses pela hipótese alternativa, que nesse caso seria P maior que 0,50. A hipótese nula complementar à alternativa seria uma proporção menor ou igual a 50. Bom, quando que os pesquisadores cometeriam o erro tipo 1? Né? Se eles rejeitarem a hipótese nula quando ela é verdadeira. Ou seja, equivaleria a falar que o método funciona quando, na verdade, ele não funciona. Então, os pesquisadores rejeitariam a hipótese nula em função da alternativa quando ela for verdadeira, né? Quando, na verdade, o produto X não funciona e os pesquisadores, então, rejeitam a hipótese nula em favor de que o produto funciona, né? Então, eles estariam cometendo o erro tipo 1, né? Seria um falso positivo. O erro tipo 2, eles cometeriam quando eles não rejeitassem, né, a hipótese nula, dado que a hipótese nula é falsa. Equivaleria a dizer que o método não funciona quando, na verdade, o método funciona. Então, seria aí um falso negativo. Com relação à estatística de teste, né, ela é um valor
com base nos dados amostrais, utilizado para tomar a decisão de rejeitar ou não a hipótese nula. Esse valor, então, é obtido pela conversão da estatística amostral, seja ela uma proporção, p-chapéu ou uma média amostral, né, x barra. É a conversão, então, desses valores em um quantil de alguma distribuição conhecida, a normal ou a t de student. A fórmula, então, dessa estatística de teste vai depender do parâmetro testado, se é proporção ou se é média. Então, a estatística de teste para uma média com variância populacional desconhecida seria a seguinte, né? Seria uma t observada, seria então a média amostral menos uma constante k conhecida, né? É a constante que está sendo testada nas hipóteses nula e alternativa, dividido pelo desvio padrão, dividido pela raiz quadrada de n, né? Com t tendo n menos 1 graus de liberdade. Se o parâmetro avaliado for uma proporção, né? Nesse caso, a estatística de teste terá uma distribuição Z normal, né, que é uma normal com média 0 e desvio padrão 1. Nesse caso aqui, o cálculo é feito a partir da proporção amostral menos a constante testada na hipótese, dividido pela raiz quadrada de C vezes 1 menos C, dividido pelo tamanho amostral. Bom, nós vamos continuar em um outro vídeo, porque para esse não ficar tão comprido. Aguardo vocês, então, no outro vídeo.